Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Roberta Lucas Serviços Rica e nessa videoaula a gente vai falar um pouco da relação de obesidade entre pais e filhos. Mãe e filha, pai e mãe e filho, filha e pai, essas relações. Será que isso tem relação? Será que não tem relação? Bom, vamos ver. Vou trazer algumas pesquisas, alguns estudos aqui para vocês. Então, olha só. O primeiro estudo que eu quero trazer para vocês é esse daqui. Foi feito pela Peninsula Medical School, que fica lá na Inglaterra. E eles publicaram o resultado dessa pesquisa numa revista, uma revista científica. Essa revista se chama International Journal of Obesity. E teve envolvidos nessa pesquisa 226 famílias, ou seja, um número bem alto, um número grande de pessoas que foram analisadas. Eles concluíram que mães obesas apresentavam 10 vezes mais probabilidade de ter filhas obesas. Entre pai e filho, a probabilidade foi 6 vezes maior. Ou seja, o pai e o filho, essa relação ela é menor, mas também é alta. Isso único e exclusivamente pelo fato do pai ou da mãe ser obeso. Tá? Então, a mãe obesa tem maior chance de ter uma filha obesa, 10 vezes mais chance. Só que do sexo oposto, por exemplo, pai com filha e mãe com filho, isso não tem relação, né? Isso não acontece. E os pesquisadores acreditam que isso não é por uma conta genética, não é algo genético, e sim algo comportamental. Ou seja, se a mãe come muito, provavelmente aquela filha vai comer muito e ela vai se tornar obesa. Se a mãe é sedentária, aumenta a chance daquela filha ser sedentária e assim por diante. Então, as estratégias de saúde, quando a gente fala desse assunto em relação à obesidade, se você quer combater, por exemplo, a obesidade infantil, talvez você precise trabalhar com esses pais também, e não unicamente com essa criança, né? Eles acham que essa explicação está numa forma de simpatia comportamental, bem entre aspas, esse termo que eles colocam, né? Onde os filhos copiam o estilo de vida da mãe e os filhos copiam o estilo de vida dos pais, né? Os pais, principalmente nas crianças, são um exemplo. Então, eles querem ser muito parecidos ou ser como, tudo bem? Olha só esse trabalho aqui, outro trabalho, né? Tem aqui, esse aqui é um link que você tem esse trabalho completo disponível. Eu sugiro que vocês procurem, né? Tentem ler esse trabalho por inteiro, ele é bem legal, bem interessante. Ou se você colocar o título também no Google, você vai conseguir ter acesso a ele, tá? Então, esse trabalho é um artigo original, é a prevalência da obesidade em adolescentes de Bragança Paulista. Bragança Paulista é uma cidade do interior de São Paulo. E eles viram qual era a relação com a obesidade dos pais, tá bom? Esse trabalho foi publicado nessa revista aqui, ó, Arquivos Brasileiros de Endocrinologia Metabólica, tá bom? Então, olha só os resultados. Eles analisaram 1.334 adolescentes entre 11 e 18 anos. Essas crianças estavam matriculadas de quinta série ao terceiro ensino médio, que antigamente era chamado de colegial. Eles estudaram sexo, idade, escolaridade, o peso e a estatura, e nos pais eles perguntaram o sexo, a idade, o peso e a estatura. Quando eles viram, os adolescentes tinham uma baixa prevalência de sobrepeso e obesidade. Tinham 7%, 7,3% desses 1.300 adolescentes, então, 7,3% desses 1.334 tinham sobrepeso. 3,5% tinham obesidade. Se eles analisaram peso e estatura, eles fizeram essa prevalência através do IMC. Caso você não tenha assistido a nossa videoaula em que fala sobre IMC, sugiro para vocês irem lá, porque é uma aula bem legal. Tem uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade em quem possui pai e mãe obeso. E não é pequena essa prevalência, eu estou falando de 26%. Quando comparado com pais que têm um peso normal. Ou seja, se o pai e a mãe têm um peso normal, a chance dos filhos terem sobrepeso e obesidade é menor, 9,29, do que quando o pai e a mãe são obesos, 26,09, tá? Outro trabalho aqui também. Aqui é o site que eu retirei, ele está disponível. De novo, também sugiro que vocês leiam este trabalho, tá? Mas caso você não consiga, pega aqui pelo título,
que também colocando no Google você vai ter acesso, né? Então, a não percepção da obesidade pode ser um fator, um obstáculo no papel das mães de cuidar de seus filhos, né? Eu acho que esse título ele já traz bem a realidade do trabalho, né? A não percepção da obesidade, ou seja, pais e mães que não, aqui nesse caso específico, mães que não enxergam ou não percebem que o filho está obeso, ok? Então, eles analisaram em revisão de literatura, não foi uma pesquisa de campo, os artigos que investigavam o papel das mães e dos pais e das famílias no tratamento da obesidade dos filhos. E eles viram que é fundamental o papel dos pais, das mães e dos familiares para promover comportamento e um estilo de vida saudável. Ou seja, não tem como a gente tratar, cuidar daquela criança ou daquele adolescente obeso se a gente não tiver uma interferência, ou até que, como eles dizem, como papel fundamental, tá? A percepção materna distorcida faz com que o excesso de peso daquela criança pareça como normal. Isso pode prejudicar. Claro, se a mãe não acha que aquela criança está acima do peso, ela não vai fazer, não vai tomar nenhuma medida para que isso se modifique. Olha que dado interessante, né? E isso pode promover uma melhora na adesão, ou seja, esse reconhecimento melhora uma melhor adesão ao tratamento e também o requisito básico para começar a procurar um profissional ou alguém que ajude nesse fator. Outro aqui, ó, obesidade infantil na percepção dos pais. Olha esse aqui, a gente tem aqui, de novo, também aqui, qual é o site, caso você queira, procura aqui obesidade infantil na percepção dos pais. O que eles fizeram? Revisaram pesquisas sobre a capacidade do pai de perceber o peso do filho, as crenças relacionadas àquele peso, os fatores que influenciam essa percepção, assim como as possíveis ações para ampliar a consciência dos pais sobre o excesso de peso e suas consequências. Gente, olha esse dado, que a percepção dos pais quanto ao peso dos filhos sempre foi baixa. Apesar de pessoas morarem em lugar diferente, ter nível socioeconômico diferente, escolaridade diferente. Então, muitos pais de filhos com excesso de peso não reconhecem ou acham que isso não é um problema de saúde, tá bom? E aí, com relação aos fatores que influenciam a percepção, a gente fala da idade das crianças. Enquanto menor essa criança, menor se percebe o excesso de peso dela. O sexo, o peso das meninas geralmente é percebido corretamente e dos meninos não. Aí vai muito da questão do que a sociedade encara como um corpo adequado para as mulheres, enfim, é uma outra discussão que não cabe a essa videoaula, mas é algo que você que está aí do outro lado precisa pensar. E o não entendimento da curva de crescimento, né? A gente tem as curvas de crescimento e nela a gente tem junto com o peso, e que a gente consegue tirar conclusões adequadas sobre se está ou não dentro da faixa da média para aquela faixa etária. E a conclusão do artigo foi que a falta de percepção e consciência dos pais quanto ao estado nutricional é um dos fatores que dificulta o sucesso da prevenção, do tratamento e, consequente, da diminuição da prevalência dessa obesidade, tá? Eu queria agradecer a vocês por terem assistido, então percebam o quanto é importante a gente incluir os pais quando a gente fala em combate à obesidade infantil, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.